Olá, continuando aqui com vocês na nossa série de questões. Então vamos para a nossa questão de número 2 dos vídeos de análise de faltas e curto-circuito. Essa questão é de uma prova para engenheiro eletricista da UFRA 2015, formulada pela FADESP. Então, no circuito abaixo, as tensões de fase são VAN 220 volts, VBN 220 fase menos 120 volts e VCN 220 fase 120 volts, com as impedâncias ZA igual a ZB, que correspondem a 10 ohms, e ZC 5 ohms. O valor do módulo da corrente IT no circuito é, então, vamos aqui para mais esclarecimentos do que a banca está querendo nessa questão. Então, nós verificamos aqui VAN, VBN, VA, VB e VC. Aqui, esse circuito da frente, vamos chamar a nossa fonte. E aqui, secundário, nós temos a nossa carga. Então, nós temos as fases A, B e C, sendo que a fase A ela nos fornece entre fase e terra, então são as tensões de fase. Então, VAN é 220 fase 0 em volts. A fase B, ela também nos fornece 220 fase menos 120 em volts. Então, VBN, então é a tensão de fase, a tensão entre fase e terra, ou fase neutro. E, por último, VCN, que nos fornece 220 fase 120 volts, também em relação ao neutro. O que acontece aqui? Nós temos as impedâncias de cargas ZA, ZB e ZC, sendo que ZA é igual a ZB, 10 fase 0 em ohms. ZB também é igual a ZA, 10 fase 0 em ohms. E ZC é 5 fase 0, então 5 fase 0 em ohms. Nós percebemos aqui que a fase C encontra-se o quê? Encontra-se desconectada. Então, não há condução de corrente da fonte até a carga pela nossa fase C. Então, há conexões apenas na fase A. Então, a fase A está conectada, a fase B está conectada, a fase C está aberta. E a questão pede o quê? O módulo do valor da corrente T no circuito. Então, há um fechamento aqui, há um centro estrela e há uma corrente IT que flui nesse sentido justamente pelo defasamento, aqui o desbalanceamento das minhas três fases, porque o que aconteceu? Eu tenho um desbalanceamento, eu tenho a fase A igual à fase B, aqui a carga, né, igual à da fase B, e a fase C eu tenho o quê? Eu tenho uma abertura. Então há uma abertura na minha fase C e não há a condução de corrente. Portanto, eu tenho um desbalanceamento nesta minha carga. Com isso, eu terei uma certa corrente que fluirá aqui do centro estrela para o terra, já que o circuito está aterrado. E esse é o valor que nós devemos encontrar. É um módulo dessa corrente IT, que deverá ser encontrada nesta questão. Então, vamos à resolução. Então, primeiramente, nós temos que calcular o valor.
desta minha corrente T da seguinte maneira. Então, ó, minha corrente T, ela tem módulo e fase, certo? Vai ser igual a corrente IA, corrente que flui em IA. Então, corrente que flui em IA mais a corrente que flui em B e entra aqui no meu centro estrela. Então, corrente IB, módulo e fase, mas também a corrente IC. Corrente IC. Turma, eu tenho corrente na fase A, eu tenho corrente na fase B? Tenho. Por quê? Porque eu tenho a minha tensão sendo fornecida e também eu tenho carga, eu tenho uma impedância. Então, IT, a minha fase C, o que acontece aqui? Ó, a minha fase C não possui corrente, então a minha fase C não conduz corrente, está aberta, certo? É igual a zero. Então, como eu calculo uma corrente? É lei de Ohm básica, né? Tensão sobre resistência. No nosso caso, tensão sobre a impedância de carga. Então, eu tenho VAN sobre quem? Sobre ZA mais VN, tensão de fase, sobre ZB. E na fase C é igual a zero. Então, vamos lá. Então, ó, impedância corrente e T é igual a quê? VAN, qual é o valor de VAN, galera? 220 fase zero sobre ZA. Qual é o valor da impedância ZA? 10 fase zero mais o valor da corrente IB. Então, IB é tensão sobre corrente. Tensão na fase B, 220 fase menos 120 graus sobre a minha impedância lá na fase B, que é quanto? 10 fase 0 graus. Até aí tudo bem, né? Então, vamos continuar a nossa resolução. Corrente T é igual ao quê? Divisão de números polares. Como eu faço? Módulo, eu divido o módulo e fase eu subtraio, certo? Então, 220 dividido por 10, eu tenho quanto? 22. 22. Fase 0 menos 0 dá quanto? 0 graus. Mais 220 dividido por 10, eu tenho 22. 22 fase menos 120 menos 0, eu tenho menos 120 graus. Então, aqui eu tenho uma grande parte da minha resolução. E agora eu tenho, para me encontrar a minha corrente IT, eu tenho que fazer a somatória, né, das minhas correntes IA e IB. Só que eu tenho uma forma polar. Tenho forma polar. Para me conseguir fazer essa minha resolução, continuar e fazer essa soma de números polares, eu não vou conseguir tão facilmente. Então, a forma que nós encontramos para continuar esse cálculo é
fazer a transformação desse meu número polar para retangular. E assim, em números retangulares, eu consigo fazer essa soma mais facilmente. Então, vamos continuar. Então, eu tenho IT, passando lá da última, da folha anterior, da página anterior, IT eu parei aqui, eu tenho 22 fase zero, soma de números polares. Então, 22 fase zero mais 22 fase menos 120 graus. Eu vou ter que fazer uma transformação desse número polar para o número retangular e aí sim eu consigo fazer a minha soma. Então, parando aqui para fazer um pequeno adendo, como eu conseguirei fazer essas minhas transformações? Eu tenho um seguinte lembrete, galera. Então, ó, forma polar, forma de representação polar. Eu tenho um valor e eu tenho um módulo, uma fase, um ângulo de fase, né, galera? Então eu tenho um valor, esse M eu vou chamar de módulo, esse ângulo eu chamo de fase. Essa aqui é a minha representação polar. E a forma retangular? A forma retangular, eu um valor, tenho um valor, e eu chamo aqui um primeiro valor V igual a mais JB. Este primeiro valor é o que? É a minha parte real. A minha parte real. JB. B é a minha parte imaginária. Certo, galera? Então, é o seguinte. Eu tenho agora a minha representação retangular. Então, vamos lá. Para me fazer a minha transformação, eu tenho um número aqui, um número polar. Então, eu tenho dois números polares. Eu faço da seguinte forma. Da seguinte forma. Então, número polar 22 fase zero, eu faço o seguinte. Eu vou ter um valor A mais JB. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Para me achar esse valor real, eu faço M, um módulo, vezes o cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo. Então, cosseno do meu ângulo. Nesse caso aqui é 0 graus. Eu estou fazendo a conversão do primeiro número aqui. Então, meu valor vezes o cosseno do ângulo mais parte imaginária, J, P. O número imaginário, como é que eu faço? O número imaginário é M, o valor do módulo, vezes o seno do meu ângulo de fase. Então, seno φ. Então, fazendo para o primeiro número, que é 22 fase zero, então, o valor vai dar M, qual é o módulo? 22, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é 0, mais J, 22, vezes seno do ângulo. Qual é o seno do ângulo? É 0 graus. Então, ó, seno de 0 graus, eu tenho que é 0. E o cosseno de 0 é igual a 1. Então, o meu valor vai dar 22 vezes 1, que é 22, mais J, 0. Então, o meu primeiro valor aqui, 22
fase zero, eu tenho na transformação para um número retangular 22 mais J0. Então só tem um número real. Então eu vou substituir ali em nossa equação. Então IT é igual aqui 22 mais J0 mais, e agora fazendo aqui o 22 menos 120. Então 22 fase menos 120. Então, novamente, como eu falei para vocês, P é igual a módulo daquele ângulo, módulo do nosso número polar, né? Vezes o cosseno do ângulo, mais J módulo vezes seno do ângulo. Então vamos lá. O valor vai dar... Qual é o módulo? O módulo que eu quero transformar é 22 vezes o cosseno do ângulo. Então, vezes o cosseno de menos 120 graus. Mais J, módulo é 22. Vezes quem? Vezes o seno de menos 120 graus. Então, vamos fazer logo a contagem daqui dos ângulos. Então, cosseno de menos 120. Então, o cosseno de menos 120, galera, é menos meio. E o seno de menos 120 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ficar aqui, ó, 22 vezes menos meio, mais J 22 vezes o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, eu terei o seguinte valor, turma. Terei esse seguinte valor aqui, ó. O valor que eu terei será 22 vezes menos meio dá menos 11. 22 vezes raiz de 3 sobre 2 dá menos J 11 raiz de 3. Então aqui, galera, eu tenho menos 11 menos J 11 raiz de 3. Correto? E aqui, como é que eu faço a soma ou subtração agora de um número retangular? Então, eu faço a soma ou subtração. Eu somo ali as partes reais com partes reais e partes imaginárias com as partes imaginárias. Então, parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vamos lá. IT é igual a 22 mais menos 11, eu tenho o quê? Eu tenho um valor 22 menos 11. Então, 2 menos 11 é 11. Então, 0 mais menos 11 raiz de 3, então, imaginário, eu tenho menos J 11 raiz de 3. Isso tudo aqui é em amperes. Então, aqui, ó, eu encontrei agora o meu valor em número retangular. Vamos continuar, galera. Então, eu fiz essa transformação de número polar para retangular apenas para fazer a soma. E agora, para finalizar, eu tenho que trazer esse número IT que está em retangular para polar. E assim eu tenho a resposta da minha questão. Então, vamos lá, galera. Ó. IT, só repetindo o que eu já tenho aqui, é 11 menos J 11 raiz de 3, certo?
E agora, para finalizar, eu tenho que transformar ele em um número polar. Como é que eu faço essa transformação para números polares? Então, vamos aqui a uma revisão, uma pequena revisão. Então, galera, então, um número polar, eu tenho módulo, nós já aprendemos, né? E um ângulo de fase, uma fase. Então, tem que ter módulo e fase. Não é, galera? Certo? A minha representação polar, ela se dá como um valor igual a mais JB. Quem é o A aqui em meu número? É o 11. Quem é o JB? Quem é o B? É 11 raiz de 3. É isso? Então vamos lá. Para mim achar primeiro o meu módulo da fórmula polar, então meu módulo da fórmula polar, meu módulo da fórmula polar é igual o que? A raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, 11 mais módulo é igual a raiz de 11, que aqui é o meu A, e esse aqui é o meu B. Então, 11 ao quadrado mais raiz de, isso tudo somando, né? Raiz de 11, raiz de 3 ao quadrado. E é um valor, como é menos J, aqui ó, menos J. Então, eu tenho aqui que M é igual a 11 vezes 11 dá 121. 121. Mais 11 raiz de 3 ao quadrado dá 363. Esse valor, 121 mais 363, dá raiz de 484. Não é isso? Então, meu módulo, raiz de 484 dá 22. Então, para minha representação polar, eu tenho que ter um módulo e uma fase. Então, eu já sei que o meu módulo é 22. Falta só a fase. Se eu fosse ver lá na questão, a questão eu já teria resolvido a questão, porque ele quer saber o valor do módulo da corrente. Então, o valor do módulo da corrente é 22. Então, essa questão, letra correta, letra E. Mas continuando, aqui, só por uma questão de curiosidade, vamos calcular agora a fase, é, a fase dessa nossa representação retangular. Nós estamos fazendo a transformação de polar, de retangular para polar. Esse número 11 menos j, 11 raiz de 3, retangular, nós estamos transformando para polar. Então, vamos continuar. Então, para eu achar agora meu, a minha fase, então, a minha fase, como é que eu faço? É um arco cuja a tangente é o módulo de B sobre A. Então, a minha fase será o arctangente, arctangente do módulo B sobre o A. Quem é o B? Nosso B é menos 11 raiz de 3. E quem é o A? O A é apenas o 11. É isso, galera? Então, se eu cortar 11, 11 raiz de 3 com 11, eu tenho o valor, vou apagar aqui,
Apagando aqui, nós temos, continuando, eu tenho aqui minha fase, é o arco cuja tangente é o quê? O módulo de raiz de 3, que é de menos raiz de 3, né? Eu tenho negativo aqui, então o módulo de menos raiz de 3 é próprio raiz de 3. Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3? O ângulo cuja tangente é raiz de 3 é o meu ângulo de 60 graus. É isso, galera? Ou seja, agora eu já encontrei a o meu ângulo. O meu ângulo aqui da minha questão é 60. Tudo em amperes. Então aqui a questão completa é corrente que fluirá pelo meu IT, a corrente que fluirá pelo meu cabo IT será o quê? Será 22 módulo, fase 60 graus. Então aqui eu já completamente encontrei 22 fase 60 graus em amperes. Não precisava aqui para essa questão encontrar a fase, mas aqui só por curiosidade nós encontramos fase 60 graus. Correto, galera? Então, até a próxima.